Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Fala comigo: proteção pessoal, proteção da família, proteção dos bens. E essa foi a oração feita por Esdras. E eu estava pensando no que falar sobre proteção dos bens. E aí me veio algo que eu creio que do Espírito Santo. O que mais tem roubado os bens das pessoas? O que mais tem destruído aquilo que nós temos construído? Não vou nem falar nós, falar das pessoas. O que tem roubado o ânimo, o vigor, a vontade de realizar das pessoas para que elas não construam nada e não tenham bens? Eu descobri uma só palavra. Ela é uma palavra muito falada, mas nós não percebemos às vezes a dimensão dessa palavra, do que ela significa. Mas antes de falar a palavra, eu quero dizer algo para você. O que Deus colocou dentro de você, o que vem de fora não pode destruir. O que Deus colocou dentro de você, nada que vir de fora poderá destruir, se você andar na presença desse Deus que colocou isso dentro de você. A palavra que define hoje e definiu antes, e antes da humanidade chegar à terra, essa palavra já estava em vigor: inveja. Alguém invejou o trono de Deus, caiu, e implantou essa palavra na terra, começando por Eva e Adão, fazendo que eles quisessem ser deuses. Ah não, Deus falou para vocês não comer desse fruto aqui, porque Ele sabe que quando vocês comerem, vocês vão ficar igual a Ele. Não, Ele já era igual a Deus, porque eles foram imagens e semelhanças de Deus. Foram feitos, o diabo mentiu para inverter a identidade deles na mente deles. E incitou Eva a ter inveja, incitou Adão a ter, e eles... Porque alguém pode pensar assim: o primeiro pecado, será que foi a desobediência? Não, o primeiro pecado foi a soberba, aliada da inveja. Porque um anjo era um querubim ungido de grande poder nos céus. E ele então, com orgulho, invejou e caiu. E aí depois veio trazer desobediência à terra. E o diabo sabe qual é o caminho para nos tirar da presença de Deus, nos fazer cair. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui para falar conosco. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo muito sobre essa palavra inveja, para que amanhã você não caia na rede, não seja enredado, para que Deus te livre do laço do passarinheiro. Amém? Eu percebi que tem algumas pessoas tensas aqui. Então os irmãos já estão meio... Calma. Você tem medo de inveja, irmão? Fala com seu irmão que não falou nada. Fala: você não é crente não, irmão. Perguntei se você tem medo de inveja. Você está assim: o que é isso, irmão? Deixa eu dizer algo para você. Vou repetir, porque você não entendeu nada do que eu falei no começo. Eu falei que o que Deus colocou dentro de você, o que vem de fora não pode destruir. A inveja não vai destruir seus sonhos. Esses projetos que estão aqui vão causar inveja, mas a inveja não vai te destruir. Amém? Então, antes de você se sentar, vamos ler um versículo que está em Provérbios 27, versículo 4. Presta atenção nisso. Cruel é o furor e a ira é impetuosa, mas quem resistirá à inveja? Está dizendo, Pedro, o seguinte: ira, furor é algo terrível, mas a inveja é pior. Mas eu descobri a resposta para esse versículo.
Quem quer ouvir aí? Sabe quem é que não vai parar por causa da inveja? Não vai ser destruído por causa da inveja? Pode vir o que for, vento, vendaval, a inveja não vai parar? Essa pessoa está do seu lado, fala com ela aí, é ela mesmo. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Então dá glória a Deus, uma rajada de glória aí, pode sentar no seu lugar aí. Ei! Oh, aleluia! Eu estou vendo que o pessoal do Glória vem mesmo. Ixi! Pessoal. Eu sei. Vamos, deixa acontecer, porque senão os visitantes acham que nós somos doidos. Não, você sabia, aqui, eu uma vez preguei sobre isso, a maldição da substituição. O pastor, não vamos provocar os demônios, porque se alguém vomitar aqui no nosso carpete. Eu já ouvi isso, irmão. Irmãos, não vamos falar em línguas estranhas na frente dos visitantes, que eles podem pensar que nós somos pessoas. Não, irmão visitante, irmã visitante, aqui, somos loucos por Jesus. Tem cura, manifestação dos dons, testemunho, tem manto, tem louvor, adoração e tem palavra. Quem gosta de comer comida sem sal? Fala assim comigo, sem sal, só no hospital. Interessante, que é tudo ao contrário, sabe por quê? Porque o sal foi demonizado, o sal é curador. Devia ter sal no hospital. Só que essa igreja aqui é o seguinte, só para explicar para quem não conhece ainda. Tem muito sal. Então, Jesus falou, se o sal perdeu o seu sabor, para que ele vai servir? Apenas para ser pisado pelos homens. A igreja que não tem sal não tem vida. Não tem manifestação de Jesus. Então, é uma igreja de pessoas humilhadas pelas circunstâncias da vida. Mas uma igreja que tem sal, uma igreja que está cheia de unção, e não é dominada por circunstâncias, porque ela vive promessas. É uma igreja que vive promessas. Irmão, mas a inveja, ou invídia, também tem esse nome, inveja? É um sentimento de angústia. De angústia e de raiva pelo que o outro tem, pelo que o outro é, pelo que o outro conquistou, pelo sorriso, pela família dela, pela família dele, pelo jeito de andar, pela roupa, pelas fotos do Instagram. Interessante que muita gente chega para mim, pastor, ora para mim que eu estou achando que alguma inveja. Fulano me inveja lá, a minha família, se a pessoa está me invejando, mas nunca ninguém falou assim para mim, pastor, ora por mim que eu sou muito invejoso. Porque a inveja sempre é dos outros, nós não temos inveja de ninguém. Por isso que eu quero te alertar que todo mundo está sujeito a esse mal, mas tem que vigiar para não cair nessa rede. Temos que vigiar. Jesus não falou à toa assim, vigiar e orar, é porque não tinha nada para falar, não. Ele falou assim, vigia e ora para que você não caia em tentação e não vá para o mesmo buraco que os ímpios estão indo. As pessoas querem ter o que você tem. Até aí, a inveja deles pode ser aplacada, que ele pode ter o que você tem e às vezes até mais. Mas tem uma coisa que eles nunca vão conseguir, ser quem você é. Porque essência define a pessoa. O invejoso nunca terá a mesma essência do invejado, porque o invejado tem uma essência muito diferente. É berço, é criação, é palavra, é fé, calejamento durante a vida. Uma pessoa que não é deslumbrada, mas o invejoso, ele não tem vida própria, a vida dele é focada na vida do invejado. Fala com o seu irmão, pastor, está só começando. Pode começar? Olha
falei que ele pode te falar alguma coisa aí, fica cuidado. O invejoso, ele trabalha com desdém. Não tem um ditado que diz assim: quem desdenha quer comprar. Esse carro aqui não, esse carro tá ruim. Você está pedindo 10 mil? Não, eu pago 5. Ele está desdenhando do carro, mas está doido para comprar. Por que ele não está querendo então dar 5 se o carro não vale nada? O invejoso sempre vai desdenhar da sua vitória. Ah, você viu o Jota pregando? Você viu? Você acha que é ele? Ele está imitando alguém. Calma. Jesus te dê paciência, que se Ele te der força. Está entendendo? Tem um pastor chamado Doug Mills. Escuta essa. Ele é pastor em Gana, na África. Eu não conheci ele pessoalmente, mas conheci um discípulo dele que eu acho que ainda mora no Brasil, Robert Dudu. E ele fala sobre lealdade e deslealdade. Ele tinha uma igreja com 300 e poucas pessoas que não crescia. Ele começou a orar: Deus, por que a minha igreja não cresce? O que está acontecendo? Deus começou a mostrar para ele, abriu a sua visão espiritual em sonhos. E um dia ele sonhou que ele entrou num ringue de boxe, com a luva de boxe. E quando ele olhou do lado, estava uma irmãzinha da igreja de luva de boxe também. Era uma irmã que todo dia que ele chegava na igreja, ela estava lá atrás orando, falando em línguas. Ele ficava assim: oh Deus, eu estou envergonhado, essa mulher tem unção demais, eu sou pecador. Aí Deus mostrou: não, ela é a sua principal adversária. Ela fala em línguas muito mais estranhas do que você pensa. Ela trabalha na congregação contra você e fala que você não tem unção, que você não é pastor de verdade. Aí Deus mostrou o auxiliar dele. Esse aí também fala mal de você o tempo todo. E aí Deus mostrou para ele que existe um versículo na Bíblia que diz assim: afasta o escarnecedor e a contenda, a vergonha vai acabar. E ele começou a chamar um por um: olha aqui, eu te abençoo para você ir embora, eu não quero você mais na igreja. Chegou para o auxiliar dele e falou: eu quero que você vá embora, porque eu sei que você me critica. Não, o que é isso? Eu sou fiel, eu sou seu escudeiro. Ô Érico, o dia que eu falar para você que eu sou seu amigo, eu estou mentindo. Um amigo não precisa falar para o outro que é amigo. A amizade você sente, você descobre que ela existe. E aí, ele foi tirando um por um. Sabe quando que eu ouvi essa história? Há 10 anos atrás. Sabe quantos membros da igreja dele começou a ter depois que ele tirou essas pessoas? Na época era 15 mil membros. E aí ele disse assim: até hoje estão por aí dizendo que eu não sou pastor, que eu não tenho unção, que eu não tenho chamado. Vão até nas rádios dizer para as pessoas não irem na minha igreja, porque o invejoso vai desdenhar suas vitórias. Vai sempre tentar te diminuir. Mas você não pode cair nesse laço e achar que o que ele está falando é verdade, senão você acaba indo para onde ele quer que você vá. Quem está comigo aí? Olha lá fulano, ó, cresceu porque teve sorte. O cara abriu mão de final de semana, de feriado, estudou, trabalhou, construiu, empreendeu. Esse safado ficou só no sofá, falando mal dos outros pela internet. E aí fala: ele teve sorte. Tá um silêncio, né? Aí ó, é claro que fulano está bem, recebeu a maior herança. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Se você receber uma herança hoje de 10 milhões, e não tiver sabedoria, e Deus não te proteger, daqui a pouco você está devendo 20. A coisa mais difícil é administrar uma herança, por quê? Se eu recebo hoje 10 milhões, eu tenho que multiplicar. A partir do momento que agora eu tenho 9, 8, 7, 6, quer dizer o quê? Que eu sou um incompetente, peguei uma herança de 10 e estou fazendo ela acabar. Ah, fulano é sorte que teve herança. Ah, é. Se ele teve herança, está multiplicando, cala a sua bocona, porque ele é competente. Eu fui pregar numa igreja, o pastor quadrangular, em uma outra cidade, em um outro lugar. Tinha lá umas 80 pessoas. Eu falei assim: escuta, tem uma igreja do pastor fulano aqui na sua cidade, que está com mais de 1000 pessoas, né? Umas 2000. É, mas também lá, olha o que o pastor falou para mim: ah, lá também cheio de telão, tem não sei mais o quê.
é porta larga. Se eu quisesse, pastor Stefano, eu tinha muito mais do que ele de gente aqui, só que eu não tenho porque eu falo a verdade. Olha a desculpa que o pastor inventou para o fracasso dele. Dizer que o outro lá tem gente, que ele tem telão, tem isso e aquilo, lá é porta larga. Mas ele fala tanta verdade que as pessoas não conseguem falar. É a mesma coisa dizer assim, ele tem lá um monte de gente experimentando milagre, testemunho, porque ele tem telão, mas eu não tenho ninguém porque Deus está aqui na minha igreja. Não tem lógica. Não tem lógica dizer minha igreja é vazia porque Deus está aqui. Aquela que não tem Deus está cheia porque Deus não está lá. É mentira, porque onde Deus está, as pessoas são atraídas. As pessoas são atraídas como um imã, porque elas começam a ver ali algo que elas nunca viram, sentir algo que nunca sentiram, experimentar momentos da sua vida inesquecíveis, mudança, cura, testemunho. O demônio sai correndo da sua vida. Quem tentará Contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Por quê? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a Recebe aí. palavra de vitória já foi liberada a nós. Cuidado para não falar mal de quem Deus está falando bem. Ah lá, por que você acha que fulano está forte? Só pode estar bombando. Nossa, fulano é bonita, né? Bonita também, deve estar cheia de hormônio. Nunca conversou com ela, nunca perguntou qual é a sua dieta, qual é o seu treino, o que você está fazendo? Tem algum segredo aí? Me ensina. Não, tem que falar mal e desdenhar, porque está se coçando de inveja. Fulano está arrebentando, né? É claro, quem que é o padrinho dele? Deu tudo na mão. Deus fez algo diferente comigo, sabe por quê? Vou fazer agora em março 22 anos de ministério. A primeira igreja que eu pastoreei, cheguei lá, tinha 13 pessoas, 6 meses de aluguel atrasado, e ia fechar na semana que eu estava lá. Eu tinha um salário de R$600, peguei um empréstimo de R$3.500, paguei 6 aluguéis atrasados. No outro dia já tinha um outro para pagar, ia ser 7. Deus honrou, foi uma bênção. Aí apareceu uma outra igreja que o pastor abandonou a igreja do nada. Lá no Coqueiros, fui para lá, tinha 43 pessoas. Em 2 meses tinha 120. E viajando muito, a pressão foi muito grande que eu viajava. Eu pregava em 5 seminários por semana, mais os cultos da igreja. E eu preparei um substituto, pastor Diego, que já veio aqui, para me substituir. Eu comecei a viajar, pregando pelo estado, pregando pelo Brasil. E aí aparece uma igreja fechando as portas com 13 pessoas, chamada um outro nome, que se chama agora Quadrangular São Joaquim. Sabe por que Deus fez isso na minha vida? Que eu sou sobrinho do presidente da igreja, que é presidente há 30 anos, eleito por voto, por escrutínio secreto por pastores de todo o Brasil. Mesmo eu pegando igreja que estava fechando, batalhando com a minha família, com todos vocês que estão aqui, ainda tem gente que fala que eu não tenho unção, que eu não tenho ministério, e que titio me deu na mão as coisas. Você pode até receber alguma coisa da mão dos outros, mas vai durar pouco tempo se você for um babaca, infiel, se você for uma preguiçosa.
Mas se Deus der na sua mão, em nome de Jesus, você vive o extraordinário, porque você sabe que sozinho você não consegue, mas com a orientação do Espírito Santo, você vai conseguir. Talvez esteja alguém aqui nessa noite cansado, sem forças, porque está tentando lutar com as próprias forças há muito tempo, e não percebeu que tem luta que você não vence sozinho. E nessas horas de fraqueza que o inimigo vem em pessoas com palavras de inveja, de desdém, para tentar nos tirar do foco. Você não entendeu? Satanás já sabe que foi derrotado na cruz, já sabe que vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, ardendo pela eternidade. Ele não é o rei do inferno, nem do inferno ele é dono. Jesus tomou a chave do inferno dele. Por mais que pareça estranho dizer isso, o rei do inferno é Jesus, porque ele manda até lá. O inferno ainda não está pronto. O inferno vai ser o lugar onde o diabo vai ser jogado no lago de fogo. Quando a gente fala assim, nós estamos roubando o inferno, estão dizendo, nós estamos roubando as almas que o inimigo queria levar com ele para o inferno. Estamos trazendo para o céu. E por saber que ele é um derrotado, ele vai criar pessoas invejosas ao seu redor, que não têm vida própria, que vão sempre desdenhar, tentar diminuir você, tirar o seu foco, e às vezes, nem sempre, a inveja vem com ataque, ela vem com palavras que parecem amigáveis. Já vou chegar lá. Você viu que absurdo? Fulana já tem um novo iPhone. Eu não, estou aqui com meu Nokia 612. Ela quer dar uma de humilde para dizer que a outra que tem um iPhone é metida. Eu já vi pastor falando mal do outro porque ele tem um carrinho simples, o outro pastor tem um carro bom. Ser pastor é algo interessante. Se você está pobre, eles falam mal. Se você está rico, fala mal. Se o carro é feio, fala mal. Se o carro é bonito, fala mal. Tudo que você fizer, vão falar mal. Agora, se você parar para ouvir eles, você será mais um deles. Você não nasceu para viver na opinião da multidão. Está sabendo? Aquele mitidão ali, comprou um Camaro, amarelo ainda. Você acredita? Não canta essa não. Não canta essa não, canta essa não. Vou fazer uma pergunta só uma vez. Vamos ver se vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui. Quem aqui quer enfrentar a ira dos invejosos? 17 pessoas entenderam. Vou dar só uma dica. Se você crescer, você vai enfrentar a ira dos invejosos. Vou perguntar de novo. Quem aqui quer enfrentar a ira dos invejosos? Irmão, não tem para onde correr. Se você realizar, se você sair de onde está, se você der mais um passo, se você resolver mudar, se você resolver melhorar, se você resolver construir, se você resolver ser uma pessoa melhor, eles vão vir para cima. Mas nada que vem de fora pode matar aquilo que Deus já colocou dentro. Então, se você quer experimentar a ira deles, cresça. Publique uma foto top de viagem com a sua família. Irmão, quem tem problema para resolver aí? Então, peraí. Você acha que eu vou ficar publicando meus problemas na internet? Eu não quero ser digno de dó, não. Eu sou vitorioso. Você também. Eu vou publicar mesmo, é foto, feliz. Aí se o menino tiver a cara fechada, dá um sorriso aí, menino. Quer ver eles ficar irados? Quando você puder, em qualquer momento numa mesa, de vez em quando no story, conte as suas vitórias. Não fica contando antes de ter vitória não. Depois da vitória você conta. Olha, gente, Deus me deu uma vitória aqui. Meu projeto de vida saiu do papel, está se tornando realidade. Você não vai falar no story, mas lá por dentro falando assim: come essa, invejoso. Eu vou crescer, ninguém vai me deter.
você vai entender por que você vai vencer por Cristo ser o seu alvo. Daqui a pouco eu te conto. Quer que continue, meu irmão? A inveja quer ter o que você tem e quer que você perca o que você tem. O invejoso pode até perder, ele não está nem aí. Se ele vê você perder, é a alegria dele. Vou te falar um lugar que tem inveja. Não fica assustado não, mas é normal. No meio daqueles que são da sua família. Não é para você ficar agora lá olhando para o pessoal de sua casa, estou desconfiado não. Fica tranquilo que com o tempo todos se revelam. E já teve gente lá nos seus familiares que disse: ainda vou ver ela beijar a lona. Ainda vou ver ele comer o pão que o diabo amassou. Primeiro, que você não vai beijar lona nenhuma. Segundo lugar, o pão que entra na sua casa é o pão vivo que desceu do céu. Existe um problema sério, porque a inveja faz você refém do comportamento dos outros. Como assim, pastor? Se ele alcança, eu me entristeço. Se ela faz sucesso, eu fico inseguro. Se alguém adquire, eu também quero, eu não posso ficar sem. Ou seja, o invejoso é tão infeliz que ele é sempre refém do comportamento e da vida das outras pessoas. Cada pessoa te vê com os olhos que ela tem, mas a visão delas não é problema seu. E Jesus avisou: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado, curado. Mas se os seus olhos forem maus, está falando agora para os invejosos, comparadores, ciumentos, todo o teu corpo estará em trevas. Por isso é tão perigoso o espírito da inveja entrar na pessoa, que o corpo cai nas trevas e ela pode até ganhar dinheiro, mas nunca vai ter alegria para usufruir esse dinheiro. Nem saúde. E aí você acaba vinculado à vida das pessoas. Já reparou como é que tem gente que... Não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Parece que não tem o que fazer, vai lá na internet para falar mal. Irmão, deixa eu ensinar vocês de novo, por favor, para vocês não serem enganados. Eu nunca vi um vencedor ir para a internet falar mal dos outros. Então por que tem gente aqui nessa noite para ouvir minutos e horas conversa fiada de perdedor falando mal dos outros? Em internet, em YouTube. Se liga, estão tirando o seu foco. Estão botando o seu coração refém de palavras malignas. Eu até conheço gente que prega sobre inveja para esconder a própria inveja. Como assim? Vou pregar sobre inveja para as pessoas não perceberem que eu sou invejoso. Irmão, não estou falando de mim não, tá? Eu tenho defeito, tenho meus erros, como todo ser humano, mas eu sou liberto, nunca tive na minha vida esse problema. Esse problema não tem. Então, em nome de Jesus, tem autoridade para falar sobre isso. Mas eu conheço pessoas cheias de si e pessoas que não suportam ver o crescimento dos outros. Tem líder nas empresas, na igreja, tem pastor, tem gente de todo lado, que é só ver alguém despontando que ele dá um jeito de podar. E Jesus era o cara, ele é o cara. Sabe o que ele fez? Chamou o discípulo assim: eu estou indo para o Pai agora,
mas eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Fica aqui em Jerusalém, não sai daqui, fica só aqui. Não. Falou assim: estou indo para o Pai, vou rogar a Ele que mande para vocês o Consolador. Quando vocês receberem poder, vocês vão até os confins da terra. E outra coisa, vocês farão obras maiores do que as minhas. Jesus quis dizer: eu não tenho problema com o seu crescimento, eu não tenho problema com as suas vitórias. Eu quero ver você, ó. Exemplo. Eu sou o pastor e aqui tem liderados. Eu estou aqui. Se os meus liderados começam a crescer, o que acontece comigo? Ó? Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Para que ter ciúme? Vamos supor que o Jota vai numa igreja pregar. Pastor Jota. Chega lá e fala assim: nossa, que unção, que palavra. O que é isso? Meu Deus, de onde que ele é? Fala: da Quadrangular São Joaquim. Quem que é o pastor dele? O pastor Stefano. Se ele é assim, imagina o Stefano. Você nunca perde quando um liderado seu fica grande. Vamos dizer, ele foi treinado pelo Stefano. Imagina então o Stefano. Ele fica lá imaginando. Está entendendo? Não fica com medo das pessoas crescerem ao seu redor. Faça elas crescerem. Seja Jesus na vida delas. Não seja o Satã que quer levar as pessoas para o inferno. Não, irmão, acho que não vou falar isso não. Deixa eu ir ali. Você sabe quando eu falo isso que eu quero que eles peçam, né? Eu também. Irmão, eu não entendo a coisa. Eu não consegui entender até hoje. Como é que tem gente no altar, prega bonito, fala bonito, mas nos bastidores é pior do que o mundano. E ele é um representante de Jesus Cristo. Para não falar que é só ele, ela também. O altar revela muita coisa, mas a mesa revela o caráter. O altar mostra dons, mostra qualidades, mas a mesa revela o caráter. Então, você toma cuidado com uma coisa. Não sai confiando em todo mundo, não. Eu garanto que tem gente boa do seu lado que trabalha contra você sem você saber. Ele quer te ver bem, só não quer ver você melhor do que ele. Ei, tem uma notícia boa, tem um monte de gente assim esperando para falar bem de você. Só está esperando você ir para o caixão. Oh, era uma pessoa maravilhosa. Oh, não vai não. Oh. Só falava mal quando estava vivo. Acho que eu vou parar por aqui, né? Fala com o seu irmão: cuidado com a maldição da comparação. Vamos ver lá, Gálatas, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Peraí, está falando, dizendo assim: não se compare. Vai fazer a tua vida, a tua obra, a glória não vai estar no outro, não fica focando no outro, ela está na sua vida. 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Aquela pessoa que você está se comparando levou a carga dela. A vida é dela, a história é dela, é totalmente diferente. Você fica se comparando: fulano tem mais do que eu, fulano. É sempre assim: a grama do vizinho é mais verde, mas alguém já te falou que essa grama pode ser artificial. É bonita aos seus olhos, mas você às vezes não sabe, não tem vida ali. Aí fica se comparando, fica doente. Porque quando você se compara, às vezes parece que você está ficando para trás. Aí você fica desesperado para estar na frente. E só faz besteira. Fulano casou. Eu tenho que casar também. Se eu não casar, vão começar a olhar para mim e dizer que eu não sou de Deus. Aí vai lá e casa com a pessoa correndo e tal, dá tudo errado. Porque se comparou. Irmão, se nós aqui deixarmos a soberba entrar no nosso coração,
Nós vamos olhar para uma igreja que tem 100 pessoas, 200 pessoas, e falar assim, a nossa igreja é melhor, tem mais gente. E assim, se a gente olhar para uma igreja que tem 3, 4 mil pessoas, falar, nós não somos nada. Todos os dois é pecado. Se Deus te colocou numa posição, você se comparar com alguém que você julga se está menor, mas você já foi daquele tamanho. E você achar que agora você é melhor, é pecado. Mas também olhar para alguém que está lá em cima, mas já esteve no seu lugar, e se achar um nada, é pecado da mesma forma. Viva sem se comparar, você vai ter paz. Paz. Fala assim comigo, só tem paz quem suporta galardão alheio, vitória alheia, sucesso alheio. Se quiser anotar, anota essa. A sua reação à grandeza dos outros revela o quanto há de grandeza em você. A sua reação à grandeza das pessoas sempre vai revelar o quanto há de grandeza em você, ou de baixeza. Interessante, tem uma árvore que todo mundo fica debaixo da sombra dela, mas não elogia ela. Todo mundo para bater um papo debaixo dela nos dias de calor. Até da chuva, às vezes ela protege. É a mangueira, o pé de manga. Mas quando ela começa a dar fruto, aquele que aproveitou a sombra, ficou debaixo dela, começa a tacar pedra nela. Porque quer ver os seus frutos caírem no chão para tomar os seus frutos. Pare de se preocupar com as pedradas, porque elas sempre virão de baixo. Vitoriosos não te apedrejam, só perdedores. Para crescer, você não pode se ofender com o crescimento dos outros. Porque uma coisa eu digo para você, sucesso ofende, unção ofende. O favor de Deus na sua vida revela a vida das pessoas que estão sem favor. E quando a vida dela é revelada sem favor de Deus, ela fica com raiva porque tem favor sobre a sua vida. Ao invés do infeliz falar assim, me ensina o que Deus fez na sua vida. Eu estou vendo o favor de Deus na sua vida, não. Vai falar mal. Não caia nessa maldição de comparação, de entrar na inveja. É isso aí, top. Valeu, Teteu. Top, é isso aí. Quando nós chegamos naquele galpão lá, começou a vir muita gente, lá na Rua Diamante. E aí, o Satanás sempre tem as suas bocas, espalhou um boato na região de que eu agora disse, que eu estava competindo com a Igreja Batista da Lagoinha. Aí, quando uma pessoa veio me trazer, falar, isso não deve ser nada. Aí umas 10 vieram me falar. Eu falei, desde aquele momento eu ensinei a igreja, irmãos, estão dizendo isso, isso e isso. Quero ensinar para vocês. Nem Lagoinha, nem Batista, nem Assembleia de Deus, nem Pentecostal, Deus é amor. Nenhuma igreja na face da terra é nossa inimiga e não estamos competindo com nenhuma. Nossa competição e guerra é contra o inferno. Eu proíbo vocês de falar mal de qualquer igreja aqui dentro, de qualquer líder, porque eu não falo. Vamos fazer uma oração agora para que Deus abençoe a Igreja Batista da Lagoinha, que está no nosso bairro. Quando o pastor Márcio Valadão fez o jubileu de 50 anos, eu parei essa igreja para a gente orar pela vida dele, agradecer pela vida dele. Sabe por quê, irmão? Nenhuma igreja é minha inimiga. Aonde já se viu igrejas competindo entre si. Você já viu que o McDonald's, sempre onde tem um McDonald's, tem um Burger King em frente? Competição? Não vou falar o nome das denominações não, mas eu fui no Rio de Janeiro. Tem 2 denominações, uma abre e outra abre em frente. É o McDonald's e o Burger King. É o Mac Benção e o Mac Glória. Que isso, irmão? Quando nós fomos sair daquela igreja lá em cima, alguém, muito assim, pastor, o senhor tem que fazer uma coisa, o quê? Vamos destruir o altar, a sala do Senhor, o kids, o balcão,
Mas por quê? Porque se a gente sair daqui, vai vir outra igreja para cá. Eu falei assim, peraí, não entendi a lógica. Tudo aqui foi construído com dízimo e oferta. Agora a gente destrói tudo, foi construído com dízimo e oferta? Para vir outra igreja arrecadar dízimo e oferta para construir tudo de novo? Meu irmão, isso foi um pastor que falou para mim. Meu irmão, deixa vir igreja para cá. E quando foi um pastor da Batista para lá, que já tinha sido quadrangular esse pastor, nós aqui, na virada do ano de 2021, oramos para que Deus abençoasse eles lá, como nós somos abençoados naquele lugar. Alguém filmou, mandou o vídeo para o pastor não acreditou no que ele viu. Eu aprendo com pessoas de sucesso. Pastor Miles Monroe já foi conselheiro de reis, de presidentes. Pastor Miles Monroe já foi um homem, o cara que mais fala sobre o reino de Deus. Hoje já está na glória. Mas olha só, sabe o que aconteceu? A igreja dele cresceu tanto nas Bahamas, lá em Nassau, nas Bahamas, que tinha uma igreja para baixo da igreja dele que ficava só falando mal dele. Falando mal. É a tal da... Entraram ladrões nessa igreja e roubaram todo o sistema de som, iluminação. Sabe o que o pastor Miles Monroe fez? Irmão, nós vamos agora esse mês todo arrecadar uma oferta especial para reconstruir tudo que foi roubado daquela igreja. A igreja que falava mal deles. Sabe o que aconteceu? Muitas pessoas que nunca tinham entrado numa igreja ouviram falar da história, começaram a visitar a igreja do Miles Monroe, se tornar membros. Que igreja é essa que age com bondade para a igreja que faz maldade para eles? Parece, eu não sei se foi Buda, Maomé, se foi Mao Tse que disse: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Irmão, deixa eu explicar antes que alguém pense que eu estou falando de Buda aqui. Está lá na Bíblia, mas está na Bíblia. Vença o mal com o bem. Se você, toda vez que for invejado e mal falado, reagir à inveja e à fala, você está perdendo. Porque se você não fala nada, e você sabe quem você é, e quem te ama sabe quem você é, e Deus sabe quem você é, para que explicar para inimigo quem você é? Fala assim comigo: para o amigo, não precisa explicar. Para o inimigo, nem adianta explicar. A inveja, ela é muito cruel. E nós estamos cercados de invejosos. E graças a Deus eles estão se manifestando, porque a nossa vida está indo de vitória em vitória. E se você está aqui nessa noite, mas está vivendo um momento de derrota, fica triste não, sabe por quê? Só entra no propósito de Deus. Porque a vida de José parecia uma derrota no calabouço. Parecia uma derrota na prisão. É porque é o seguinte, irmão. Se Deus colocou algo dentro de você, Deus colocou em José um sonho, que ele ia ser superior. Presta atenção aqui. Ele era amado pelo pai, agora ganhou um manto de honra do pai. Aí os caras estavam invejando ele, os irmãos dele. E aí de repente, José tem um sonho e fala assim: eu tive um sonho, o quê? Além de ser o queridinho do papai, tem um manto de autoridade, de honra. Agora também é um sonhador, está achando que vai ser quem? Ah, vamos jogar ele no buraco lá, vamos vender como escravo. Irmão, quando o sonho é seu, se você ficar contando para os outros, pode ser que ele te atrapalhe, mas quando é de Deus, até quem agir contrário a você vai agir em favor do propósito de Deus. O que parecia o fim para José era só o início, porque ele sofreu durante alguns anos, mas reinou durante 80. O que aconteceu? Os irmãos dele um dia tiveram que ir lá pedir comida para ele, se ajoelharam, sem saber que ele era o José que foi vendido. E aí, José falou assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas o meu Deus transformou o mal em bênção. O invejoso às vezes não sabe, mas está até trabalhando para o propósito de Deus se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que Moisés ficou na presença de Deus no monte. E quando ele desceu o monte,
o rosto dele brilhava, que todo mundo ficou assustado com o rosto de Moisés brilhando. Eu me lembro daquela historinha, já contei muitas vezes aqui. Ela é básica, mas é legal. O vagalume estava brilhando, uma cobra começou a tentar pegar o vagalume, ia para cá, para lá, e o vagalume desviando, aí o vagalume voou mais alto, falou: seu dona cobra, eu não estou te entendendo, você está querendo me matar? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, cobra não come vagalume, por que você quer me pegar? A cobra olhou para ele: é porque eu não suporto o seu brilho. Tem muita gente, quando fala com a gente, parece que está falando português, mas está falando lá. Deus vai te dar uma visão sobrenatural. Tem pessoa que quando chegar perto de você vai ouvir até um chucalinho. Sabe por que o rosto de Moisés brilhava? Porque quando você está acima das falácias, dos comparadores, dos invejosos, dos inseguros, e você se conecta com o seu propósito divino, o seu rosto brilha no meio da multidão. A prosperidade começa a te perseguir. A cura vem sobre a sua vida. Os seus sonhos começam a se realizar. A história que era uma história para dar tudo errado, começa a dar certo. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. E quando desceu do monte, ele não sabia que seu rosto brilhava. Brilhava, brilha, o seu rosto brilhava. Foi lá no Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Fala com o seu irmão, já estou vendo o seu rosto brilhar, hein? Ei! Fala com ele assim, tem gente que não vai gostar. Quando a gente para de imitar as pessoas, a gente começa a irradiar aquilo que a gente nasceu para ser. Não tem problema em imitar. Por exemplo, eu costumo dizer que eu sou a junção de várias pessoas, mas eu sou eu. Eu não sou nenhuma delas, mas eu tirei um pouquinho de bom de cada um. Às vezes tem alguma coisa de ruim também que a gente pega, mas com o tempo vamos tirando, né? A gente vai descobrindo. Porque a nossa grandeza está no quanto fazemos as outras pessoas crescerem. E o sucesso mora no bem que a gente espalha. Você não nasceu só para ficar adquirindo, não, irmão. Preocupando com o invejoso que você adquiriu. Você nasceu para espalhar o bem e fazer diferença na sua geração. Porque quando você morrer, vai ser igual quando nasceu. Vai levar no máximo uma troca de roupa, que vai ficar na terra. Mas o que você espalhou na terra, ninguém vai poder tirar. Os bens vão deteriorar, mas o seu nome, a marca que você deixou no coração das pessoas, ninguém vai conseguir tirar. É por isso que tem gente com inveja de você. Você já está fazendo isso, mas o invejoso não consegue. Rapidinho, alguns sinais de inveja contra a nossa vida. Coisas repentinas começam a acontecer que não aconteciam antes, coisas ruins. Algo que estava encaminhado, ia pronto para realizar, minguou, parou no meio do caminho. Brigas repentinas no casamento, no namoro, do nada. Trabalhos de inveja, palavras de maldição, uma corrente de inveja grande contra. Ansiedade, preocupação. E aí, tem hora que você tem que começar a pensar. Fica chorando por alguém que foi embora, por alguém que te deixou, se sente diminuído. Você tem que parar de interpretar as coisas da forma errada. Pare de interpretar algo como perda, que na verdade foi um livramento. Você vai descobrir que Deus te livrou depois. Ou livrou você, ou livrou ela de você. Tem fase da nossa vida que Deus livrou alguém de nós mesmos, que naquela época nem a gente prestava para relacionar. Olha para o lado não, irmão, porque você fica aí achando que alguém está do seu lado. Vamos olhar cada um para si mesmo.
Ah, irmão, ataques nas redes sociais. Aprenda comigo agora. O invejoso sempre vai te atacar no público. Quem te critica no privado, ele quer realmente uma explicação. Ele quer entender alguma coisa. Às vezes, tem alguns invejosos que vão no particular, mas a maioria vai no público. Irmão, o que tem de crente que vai em rede social, nossa, bota até uns versículos para te mandar para o inferno. E dizer que ele está certo, você está errado. E é bom de versículo o sujeito, hein? A menina é boa de versículo. Para todo mundo ver a briga e ver que ela está ganhando a briga, que ele está ganhando a briga. Não ceda a esses ataques. Como eu disse, o versículo diz assim: retira o escarnecedor e vai cessar a briga, a contenda. Eu vou trazer para os nossos dias: bloqueia e denuncia. E acabou a briga na internet. Você vai lá ficar brigando? O problema dessas pessoas é que elas nunca vão viver o extraordinário. Mas esse ano nós vamos viver o extraordinário. Aquele que começou boa obra em nós é fiel para completar. Cantemos em uma só voz a cada promessa aqui. Declaramos que está por vir. O ano do extraordinário é aqui na São Joaquim. O ano do extraordinário, o ano do extraordinário, o ano do extraordinário é aqui na São Joaquim. O ano do extraordinário, o ano do extraordinário, o ano do extraordinário é aqui na São Joaquim. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. Cantemos em uma só voz a cada promessa aqui. Declaramos que está por vir. O ano do extraordinário é aqui na São Joaquim. O ano do extraordinário, o ano do extraordinário, o ano do extraordinário é aqui na São Joaquim. O ano do extraordinário, o ano do extraordinário, o ano do extraordinário é aqui na São Joaquim. Aprenda uma coisa. Você pode estar no seu pior momento. Você nunca pode se calar. E você tem que ouvir as palavras, tem que chegar no teu coração e você tem que declarar com a boca, seja em oração, seja gritando, seja cantando e louvando, sempre. Você pode não estar vivendo o extraordinário hoje, mas declare que você vai viver. Fala assim comigo: fé não é falar do que eu estou vendo, é daquilo que eu quero ver. Você senta aí rapidinho que nós já estamos terminando. Ei! Alguns exemplos na Bíblia rapidinho. Caim matou quem? Por quê? José sofreu na mão dos irmãos. Por quê? Davi perseguido pelo rei Saul. Por quê? Davi matou leão, urso, matou gigante. De repente ele foi para a guerra. E quando ele chegava lá nas ruas, junto com o rei Saul, o povo ficava esperando eles cantando assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Nessa hora acho que Davi pensou assim: vai dar ruim. Vai dar ruim. Estão enchendo o coração do rei de inveja, de ira. E aí ele foi perseguido. E aí, escuta essa, a Bíblia diz que quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mas Saul perdeu a presença do Espírito. Irmão, você nem sabe o privilégio que você tem. O Espírito Santo, antes ele estava sobre uma ou duas pessoas, para falar o que Deus queria falar, para fazer o que Deus queria fazer. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele falou assim: agora ele vem sobre todos aqueles, porque naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. O mesmo Espírito que estava em Davi está em você e em mim. E aí, Saul ficou atormentado. Ó, tem um rapaz que toca uma harpa, ele toca um louvor, chama ele. Aí quando Davi vinha assim, ó, começava a tocar harpa e cantar, acalmava Saul. Mas de repente, Saul
dava um negócio dele, ele pegou uma lança e jogou para tentar matar Davi. Sabe por quê? Quando você perde a unção dos outros te ofende. Quem perdeu a unção sempre vai querer matar o ungido. Os invejosos não têm unção, por isso que eles estão invejando você. Você tem unção de Deus sobre a sua vida. Fala comigo, unção ofende, sucesso incomoda, chamado atrai a ira alheia. Daniel, lançado na cova dos leões, porque era um excelente político, governante, e outros governantes ficaram com inveja, criaram uma lei por inveja para mandar ele para a cova dos leões. O tal do Satanás já foi um anjo de luz, mas invejou a Deus e perdeu toda a sua luz. Você sabia que Jesus só fez o bem, veio trazer palavra de vida eterna, salvação? Mas olha o que a Bíblia nos revela aqui. Que quando estavam reunidos lá, Pilatos trouxe Jesus e Barrabás e perguntou: quem dos dois aqui nós vamos soltar? Por que ele falou isso? A Bíblia diz, Mateus 27:17, presta atenção nisso. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos percebeu esses religiosos fracassados que não têm povo, esses religiosos fracassados que não operam milagres, esses religiosos fracassados que têm roupa de sacerdote, mas não têm unção de sacerdócio. Esses homens que odeiam a unção, porque a unção não está sobre eles. Ele percebeu tudo como governante. Estão querendo que Barrabás seja solto, Jesus seja crucificado por inveja. Mas o que aconteceu? Jesus em silêncio. Olha a lição para mim e para você. Sendo invejado, mal falado, caluniado, apanhou. E ele foi, diz a Bíblia, como um cordeiro que vai em silêncio ao matadouro. Foi para a cruz e ali parecia. Os invejosos bradaram: conseguimos. Destruímos Jesus, destruímos o sonho, destruímos o ano do extraordinário. Acabamos com o propósito dele. Nós vencemos. Eu imagino eles brindando em uma festa naquele dia depois da morte dele. Eu imagino eles se abraçando, chorando de alegria. Conseguimos apagar a luz dele que brilhava. Mas eu não disse para você há pouco tempo que quando você tem algo que Deus colocou dentro, até o que vem contra você trabalha ao seu favor? Se ele não fosse levado para a cruz, não haveria salvação. Mas aí, sempre há o dia do invejoso achar que ganhou. E existe também o dia que ele tem certeza que vai ter que calar a boca, porque o dia da crucificação vem, mas o dia da ressurreição está prestes a chegar. Está prestes a chegar. Está prestes a chegar. Está prestes a chegar. Conclusão. A maioria dos problemas que nós passamos e vivemos no mundo hoje são oriundos da inveja. Mas fica tranquilo, Caim com certeza foi para o inferno, Abel está no céu. José terminou exaltado, reinando 80 anos, e os irmãos dele pedindo pão. Está entendendo onde vai terminar o invejoso? Davi foi coroado rei enquanto Saul tirou a própria vida, teve a família desgraçada, e Davi morreu com honra. É o rei mais honrado e mais falado da palavra de Deus, da história de Israel. Os inimigos de Daniel colocaram na cova dos leões, tiveram que ver leão fazer jejum. Mas o rei, irado com o que tinha feito com Daniel, jogou agora os inimigos de Daniel na mesma cova.
leão fez a festa. Porque deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que ao meu redor está o anjo do Senhor. Vem cá, Jota, corre aqui, Jota. Vem cá, Webs, corre aqui. Você vai dando volta de mim aqui. Ao anjo do Senhor está ao meu redor. E a Bíblia diz que o diabo é como, fala comigo, como um leão. Não quer dizer que ele é um leão, ele é parecido. E ele está sempre ao derredor. Enquanto o anjo está ao redor, ai anjo, me protege aí. O inimigo está ao derredor. Olha a sua vida aqui, ó. O anjo ao redor, o inimigo ao derredor. O anjo ao redor, o inimigo ao derredor. Enquanto o Daniel estava na cova, tinha anjo protegendo. Mas quando sai o anjo e o inimigo Daniel entra, não tem ninguém ao redor do inimigo. E o leão vem destruir. Deixa eu dizer algo para você. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás, e uma arma forjada contra ti prosperará. Porque essa é a justiça do Senhor sobre a sua vida, e dele procede. E nós vamos continuar vencendo. Proteção pessoal da família, proteção dos nossos bens, porque nós vamos viver em gratidão. Fica de pé, uma igreja grata, que honra o nome do Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adora. Coloque a mão sobre a sua cabeça, por favor. Deus, Altíssimo Deus, tão alto, tão poderoso, eterno, Criador dos céus e da terra, que nunca nos invejou, nunca desejou o mal para nós, mas colocou diante de nós a bênção e a maldição para que pudéssemos escolher, e nós escolhemos a bênção. Senhor Deus, agora apresenta este povo. Todos nós estamos aqui neste mundo e muitas vezes sujeitos a palavras de inveja, de maldição, comparação, calúnia e difamação. Pessoas que desejam às vezes ver a nossa morte, a nossa derrota. Mas eu declaro que sobre essa igreja, sobre essas famílias aqui representadas, não vale encantamento, não vale palavra de maldição. Eu agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, quebro toda a cadeia de maldição da inveja contra essa casa, contra essa moça, contra esse rapaz. Essa pessoa que inveja relacionamento está amaldiçoando. Essa pessoa que inveja essa família está amaldiçoando. Essa pessoa que tenta amaldiçoar esta igreja, ninguém deles prosperará. Os seus caminhos estão sendo frustrados. E nós declaramos uma jornada feliz, imunizados e protegidos contra a inveja, contra a palavra de maldição, contra todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Até as doenças causadas por inveja, que deixou essa pessoa preocupada, essa pessoa doente, eu declaro agora, cai por terra agora todo espírito de enfermidade, de inveja. Essa igreja é uma igreja sarada, sendo curada para vencer, para romper e viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém, eu recebo. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.